Oi, gente, graça e paz. Deixa eu tirar o óculos aqui por causa do reflexo. Bom, como sempre, né? Quando acontece alguma coisa, quando eu aprendo alguma coisa, ouço alguma coisa interessante, eu quero vir correndo aqui compartilhar com vocês algo que de alguma forma me ajudou, algo que de alguma forma me fez ver as coisas de uma forma diferente. Eu quero correr e vir aqui contar para vocês e compartilhar com vocês, porque quem sabe isso também não pode ajudar você, né? Então, nessa semana passada, fazendo terapia, a minha psicóloga, ela falou algo muito forte, né? Muito interessante e que me colocou para pensar bastante, né? E, como eu disse, quem sabe também não pode ser um ponto aí importante para que você veja as coisas de um ponto de vista, de um modo diferente, né? Então ela estava falando, né? A gente estava falando sobre o medo, quem tem síndrome do pânico, né? A pessoa que passa por uma crise de pânico, ela tem um medo muito intenso de morte, né? Um sentimento muito intenso de morte. Então, um medo de morrer muito grande, né? E aí, as sensações, as coisas que ela sente são tão ruins e aquela sensação de morte ela é tão intensa que o que que a pessoa começa a fazer? A pessoa começa a evitar, né? A pessoa começa a deixar de fazer algumas coisas que podem ser um gatilho para que ela sinta aquelas sensações novamente, para que aquele medo venha de novo, né? Então a gente começa de alguma forma, né? Todos aqueles que têm uma síndrome do pânico, elas começam a deixar de fazer muitas coisas para evitar as crises. Na minha vida, por várias vezes, né? Eu deixei de fazer muitas coisas, de estar em muitos lugares, né? De viver muita coisa bacana de repente, né? Por conta de tentar evitar a sensação, né? O medo da crise do pânico, né? Daquela sensação intensa de morte. E aí ela disse algo tão interessante essa semana, ela disse, Michele, o que a gente precisa entender é que às vezes, por medo de morrer, tentando evitar a morte, a gente deixa de viver, a gente deixa de aproveitar a vida como ela deve ser vivida, né? Então é aquela coisa assim, da preocupação com o amanhã, do que vai acontecer, do perigo, dos perigos que tem, e a gente deixa de desfrutar, de aproveitar realmente da vida, né? A Bíblia fala que Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. E, obviamente, uma pessoa que está vivendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela não vive intensamente, ela não vive abundantemente. Por quê? Porque o medo é muito limitador. A gente começa a deixar de fazer as coisas por conta do medo. Então, por exemplo, se eu estava dirigindo e eu passei mal dirigindo, o que que eu faço? Eu começo a evitar de dirigir. Eu começo a ver a direção, né, o sair e dirigir um carro como um gatilho que pode disparar aquela sensação ruim. E aí eu pago qualquer negócio, faço qualquer coisa para não sentir. Então, mesmo que isso me limite de me locomover melhor de um lugar para outro, então eu paro de dirigir, né? Eu viajei, comigo, por exemplo, aconteceu de viajar e ter uma crise muito intensa na estrada. E aí depois fico como? Fico com vontade de evitar de pegar estrada, evitar de viajar, com medo de que na estrada aquele gatilho seja disparado de novo. Então, literalmente, com medo de morrer, se deixa de viver. Então, assim, eu vou deixar de viajar, vou deixar de ir na praia, vou deixar de passear com a minha família. Se eu deixar, eu vou começar a evitar essas coisas, né? Então, isso foi muito bacana para mim. Talvez tenha virado uma chave, assim, algo bem bacana da gente parar, analisar, pensar.
pensar naquilo que Deus, na verdade, tem para nós. Ele diz, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. E ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então, a gente precisa pegar aquilo que a palavra de Deus diz, colocar a nossa vida ali em confronto com o que a palavra diz, para perceber se de alguma forma a gente está deixando de desfrutar de tudo que Deus tem para nós, com medo de morrer, deixando de viver, né? Tentando evitar a crise, evitando às vezes e perdendo coisas importantíssimas na nossa vida. Então, isso foi muito valioso para mim, isso foi um aprendizado muito importante para mim. Talvez uma das frases nesse ano que mais tenham mexido comigo e me colocado para pensar, e eu espero que de alguma forma também ela venha abençoar a sua vida. Então analisa, olha para a sua vida, olha para o seu comportamento, porque na ansiedade existem coisas que são assim do tratamento, tem coisas que são ali da psicóloga, mas existem coisas comportamentais, né? Comportamentos nossos que ou vão enfraquecer a ansiedade ou que vão alimentá-las ou que vão fortalecê-la. Então, assim, a ansiedade ela não é nossa, né? Então, aprendi também com a Dani essa dica muito bacana, assim, para de dizer a minha ansiedade. Não, a ansiedade não é sua, ela não te pertence. Você está ansioso, você não é ansioso, né? Então você começa a se ver fora da ansiedade. Então pense nisso, né? O que na sua vida você está deixando de viver com medo de morrer? Não vale a pena a gente viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós? Eu espero que Deus te abençoe através desse vídeo e que de alguma forma eu possa ter abençoado a sua vida. E que mais uma vez a minha oração é que das minhas feridas aqui saia um poder para curar a sua vida onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Deus te abençoe.